Sejam muito bem-vindos ao canal Ale Costa Terapias da Alma, um canal de meditações, decretos, orações, leituras de registros akáshicos e reflexões sobre a espiritualidade. Se gostar do conteúdo, curta, comente, compartilhe e assine o canal. Gratidão. Quero compartilhar um texto que eu desenvolvi hoje, que me bateu muito forte no meu coração, e eu prefiro fazer a leitura para que eu não esqueça de nenhum detalhe. A mensagem veio assim, as palavras foram fluindo e eu fui digitando. O que nos traz vitalidade? O que faz o nosso fogo interno acender? O que nos gera entusiasmo, nos conecta, nos traz a criação e a nossa expansão? A mente está sempre tentando nos colocar no medo, nos perigos, na escassez, na falta. Nos traz os apegos, as distorções da realidade, a dúvida de nós mesmos e a vulnerabilidade excessiva. Assim, vamos pouco a pouco nos perdendo da nossa essência. E temos também o receio de amar, como se amor fosse algo finito, que acaba, algo limitado. Pensamento errôneo de que se compartilharmos o amor com uma pessoa ou mais, poderemos não ter para outro, como se doar amor nos causasse falta. E o amor é como a cornucópia, antigo símbolo da fartura, que dele extravasam profusamente a fertilidade, a riqueza e a abundância. Quanto mais compartilhamos o amor, a prosperidade, mais o amor aumenta. Assim é o universo, abundante, fonte de energia inesgotável. Então é preciso desapegar das incertezas, dos medos, das inseguranças. Podemos identificar em nós o que chamam as 7 sombras do ego, para tentar controlá-las, explorando as nossas melhores qualidades. Algumas das 7 sombras são muito faladas, é a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Entendendo esses aspectos como influenciadores de ações e de pensamentos. Eu não uso, acho que são 7 pecados capitais, mas eu não uso como pecados porque não gosto da palavra pecado, não acredito na palavra pecado. Mas sim sombras normais do nosso ego. Então, nos libertarmos da falta, porque nada nos falta. Como fractais divinos da fonte Deus, deusa, somos completos. Podemos então fazer a transmutação da avareza em generosidade, desprendimento. A gula, intemperança, moderação, apreciação. A luxúria, em simplicidade, recolhimento e uma certa reserva. A preguiça, em força de vontade, entusiasmo e empenho. A ira, na benevolência, na serenidade e no equilíbrio. A soberba, em comedimento, autodomínio. A inveja em fraternidade e despretensão. Aprendendo a usar as nossas sombras, como a raiva, em combustível de ação amorosa. Gosto muito dessa frase, eu criei os meus momentos de raiva, de ira, de insatisfação, que isso tudo nós podemos transmutar, transformar numa força que nos dá garra para vencer as nossas próprias dificuldades, os nossos conflitos internos.
Então, transformar a raiva em neutralidade, serenidade e placidez. Usarmos como um combustível e não para agredir a outra pessoa ou ao mundo ao nosso redor. Porque se tudo reflete, tudo é espelho, por que a raiva? O que isso em nós está borbulhando? É olhar para dentro e depois transmutar numa atividade, uma ação de puro amor. Integração do nosso sagrado masculino e feminino, da nossa força interna e força externa de ação no mundo, o Yin e o Yang, que tanto nós acabamos não olhando, desmerecendo, e o quanto nós todos, como pessoas, achamos que temos que desenvolver como mulheres só o feminino, como homens só o masculino, e não fazemos a complementação, porque todos nós temos as polaridades. Orar e vigiar, porque muito cuidado com as distrações do mundo e da nossa mente. As histórias contadas pela sociedade, pelos historiadores, pela nossa família, amigos, pessoas que convivemos, as histórias contadas que ouvimos e vemos em livros, e aquelas histórias que contamos para nós mesmos, os personagens que assumimos durante a vida e que muitas vezes não largamos, não desapegamos. O herói, o vilão, a vítima. Então, esses personagens todos, nós podemos parar, observar, silenciar e perceber o que pode ser mudado, transformado. Então, nesse período agora de Quaresma e de Páscoa, a lembrança da morte e do renascimento, como a fênix, que retornou transformada das sombras, a nossa própria sombra, o nosso próprio deserto da alma. Quantas vezes durante nossa vida tivemos esse período de precisar voltar para aquilo que nos impede de sermos quem somos, para as nossas dores mais profundas, para os nossos conflitos mais internos, para aquilo que não desejamos mostrar ao mundo, aquilo que não queremos nem olhar no espelho, aquilo que estamos acobertando, jogando para debaixo do tapete, deixando para outro dia, outro momento, ou aquilo que nem sequer conseguimos ver em nós, aquilo que nos remete à vergonha, ao arrependimento, ao medo. Então, uma época de olharmos para tudo isso. É uma época de podermos nos inovar e então nos renovarmos. Aperfeiçoando a confiança em nós mesmos, no nosso potencial. Exercitando o fluir com a vida, o famoso flow, o soltar. Mas, principalmente, nos permitindo. Porque muitas vezes nós nos boicotamos e não nos permitimos. Não estamos disponíveis. Não estamos acessíveis ao universo e às infinitas possibilidades e oportunidades. Sim, porque nós queremos, mas ao mesmo tempo não nos sentimos merecedores. Ou duvidamos da nossa capacidade de recebermos a abundância, as benesses, o amor, a alegria, a prosperidade. Fomos doutrinados que somos pecadores, não merecedores. Isso tudo precisamos, todos nós, todos os dias, mudarmos essa percepção. Fazendo os questionamentos corretos. E não mais se desculpando por ter ou por ser. Ser quem vieste ser e ainda não és, manifestando aqui.
o que nos eleva a mente e conecta com a alma e o coração, relembrando quem somos na nossa essência original, retomando a força e sendo quem viemos ser na nossa própria raridade, rememorando que o amor é infinito, que começa em nós, e que quanto mais amor nós damos, mais esse amor multiplica. E não tendo mais vergonha de expressar sentimentos, emoções, sem tanta vergonha de sermos quem somos, espontâneos, reagindo quando temos vontade de reagir, claro, pacificamente, mas não tendo vergonha de chorar quando estamos emocionados ou tristes com algum acontecimento ou até com uma cena de um filme ou com uma lembrança e até mesmo com a ausência de algo, de alguém. Não tendo tanta timidez de sorrir, de gargalhar, quando estivermos alegres, nos policiamos muito o tempo todo. Não podemos rir ou chorar na frente de determinadas pessoas ou em público. Desde quando? Quem nos tolhiu tanto? Quem nos policiou? Se lembrarmos da criança, e eu lembro da minha criança. Sim, a minha criança era exibida. Minha criança gostava de tirar fotos, fazer vídeos e poses, e se vestia e colocava adereços. A minha criança jogava tarô, lia sobre o Egito, discursava, sonhava ser psicóloga. A minha criança não era tímida, era desinibida, era cantora, era musicista, tocava instrumentos de ouvido, treinava a falar outras línguas, era metida, era bem metida. E aonde foi parar essa criança? Ela foi aos poucos sendo enjaulada, enclausurada, tolhida, calada, reprimida, contida. E depois de muito tempo e de muitos anos, ela se manifesta. E eu permito que ela se manifeste. E eu te convido a permitir que a tua criança também se manifeste na tua vida. Quem é essa criança? O que ela gosta de fazer? O que deixa essa criança alegre? O que ela veio experienciar, experimentar nesta jornada? O que a tua criança quer te dizer? Não ter vergonha de deitar na grama do parque, na areia da praia, na beira do mar, como uma criança. Sem medo de ser feliz, de amar e ser amado, na sua genuína expressão. Ninguém agrada a todos, nem o mestre agradou. E quem tiver que vir, virá. Quem tiver que ficar, permanecerá. E novas pessoas virão na nossa jornada eterna. Voltar para si mesmo, voltar para casa, reacender esse fogo sagrado do coração, esta chama ardente e brilhar a tua luz. Viver principalmente o amor por si mesmo, nunca antes vivenciado, transbordar a sua luz a todos e ao seu redor. Comente o que você sente sobre este texto, sobre este compartilhar. Eu gostaria de saber a sua opinião, sua vivência, e te dizer que nós seguimos juntos. Nós estamos conectados nesse emaranhamento quântico. E estamos unidos no amor,
na paz, na luz e na gratidão. Muita bênção e muito amor. Até o próximo vídeo.